Preços diferentes para um mesmo serviço, seja para o usuário ou para o motorista. Uber manipula a tarifa sem transparência nenhuma e não há muito o que fazer, principalmente se você for motorista. Mas se você é usuário, tem umas dicas para evitar que a Uber faça você, por exemplo, pagar mais caro. Se dois motoristas partirem na mesma hora, do mesmo lugar, com o mesmo serviço, para o mesmo destino, realizando o mesmíssimo trajeto simultaneamente, a Uber vai pagar preço diferente a esses motoristas. Se duas pessoas no mesmo lugar solicitarem simultaneamente um carro a Uber para o mesmo destino, com o mesmo serviço, cada uma delas vai pagar um preço diferente também. Você não tinha percebido isso? Eu te convido a testar a partir de agora. Seja você usuário do transporte, seja você motorista. Para o usuário vai ser um pouco mais fácil, porque basta ele se juntar com uma outra pessoa e combinar uma solicitação de viagem para um mesmo destino, mas tem que ser o mesmo serviço, no mesmo lugar, no mesmo horário. Na tela já vão aparecer preços diferentes. Para os motoristas é um pouco mais difícil, porque dependeria de eles realizarem viagens simultâneas ao mesmo tempo para o mesmo destino. Isso aconteceu comigo há cerca de 3 anos, mas agora me trouxe a reflexão para um fato importante que a Uber nega, muito embora seja muito evidente. É que os preços são variáveis, tanto para o usuário quanto para o motorista. Mas o que ela nega é que haja uma manipulação em benefício próprio, sem dar qualquer satisfação a essas pessoas. Lembrando que no Congresso Nacional tramita um projeto de regulamentação de número 536/2025. Esse projeto prevê, por exemplo, que a Uber tenha que pagar a cada motorista individualmente conforme os seus custos. Isso obrigaria a empresa a só precificar o serviço depois de calcular o custo de cada motorista. Aí você pode dizer assim, poxa, Cláudio, aí vai ser muito trabalhoso. Não. Ela já faz isso. Como eu mencionei, preços diferentes para o mesmo serviço, no mesmo trajeto, na mesma hora, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Isso ela não quer fazer, porque obrigaria a empresa a assumir o custo do qual hoje ela não quer nenhum compromisso, deixando completamente com o motorista. Você já tinha percebido essa trama da Uber? Se sim, por gentileza, comente logo abaixo, como sempre, de maneira inteligente. A sua opinião é muito importante. Isso evidencia que a Uber não tem uma política tarifária transparente, nem com o usuário e nem com o motorista. É o preço que dá na telha, como a gente diz aqui no Nordeste. De você agora eu vou cobrar X. Não, você vai para o mesmo lugar? Não, mas eu vou cobrar Y. Um detalhe, você já conferiu as permissões que a Uber tem no seu aplicativo? Seja o usuário ou o motorista, eu sugiro revisar e deixar apenas as obrigatoriamente necessárias. Dentre as que não são necessárias, você vai encontrar lá possivelmente ativas as opções de acesso aos seus contatos. Para que a Uber quer ter acesso aos seus contatos? A sua galeria de fotos. Para que acessar a galeria de fotos, seja do motorista ou do passageiro? E também o acesso ao microfone. Isso é muito perigoso, porque o algoritmo pode sim ouvir as conversas e daí decidir sabe lá Deus o quê. Há relatos, inclusive, de motoristas que receberam mensagens da Uber logo após algum tipo de discussão com o passageiro. Então eu recomendo a você ir nas permissões e deixar o minimamente indispensável.
E vá na privacidade também e confira as permissões que a empresa está utilizando. Negue todas que não sejam obrigatórias. Fazendo isto, você vai evitar a possibilidade da Uber usar a sua forma de uso, não só do aplicativo, como também de outras plataformas que estejam no celular, para daí definir o preço que você vai pagar na viagem, e o motorista não pode fazer muito, né? Porque mesmo ele negando todas essas informações, a empresa já tem uma prática diferente daquela com o usuário. O preço vai sempre ser canibalizado, independente da vontade ou das ações do motorista. Mas você que é o usuário, revise todas essas autorizações, porque com acesso a elas, a Uber pode manipular o preço de modo a te fazer, por exemplo, pagar mais caro. E o detalhe, quando a Uber cobra mais caro do passageiro, ela fica com a maior parte. E eu vou te dar um exemplo. Aqui em Salvador, se você for ali, por exemplo, no Pelourinho, tá, no centro histórico, e de uma praça qualquer, solicitar um carro para o aeroporto, você vai pagar um preço. Principalmente se for no Black, você vai pagar um determinado preço. Mas se você estiver no hotel Fera Palace, ou então no Fasano, que são os dois principais 5 estrelas de Salvador, o preço será bem maior. O motorista vai receber um pouco a mais. Porém, o escandaloso é ver a parcela que a Uber retira nessas viagens. Não percebeu? Ora, a pessoa que se hospeda no Fasano pagando mais de R$ 2.000 uma diária, vai para um aeroporto, não é um qualquer um da vida, uma pessoa comum que esteja no Pelourinho se divertindo ou numa pousada simples ali do centro histórico, com acesso a informações privilegiadas, meu caro, sabendo, por exemplo, os lugares que você frequenta, de repente, lugares de alto poder aquisitivo, restaurantes badalados, etc, etc, etc e tal, a Uber vai utilizar essas informações para te fazer pagar a mais. Seria bom se ela repassasse uma parcela justa ao motorista, mas isto não acontece. Quando ela cobra mais, é quando ela fica com uma parcela bem salgada daquela viagem. Outro detalhe ocorre quando a viagem é longa. Se você pedir uma viagem para um outro município, dependendo das informações que o algoritmo captou do seu uso, ele vai definir um preço exorbitante e passar 60%, 50% para o motorista. Você, que é parceiro Uber, assim como eu, infelizmente, não pode fazer nada. O usuário ainda tem como manipular, evitando o uso das informações que a Uber possa prejudicá-lo. Mas o motorista, infelizmente, não pode fazer nada. Essas informações foram úteis para você? Se sim, por favor, dá um like e também compartilha com os seus colegas. Por hoje, a gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo encontro. Fui!